eu chamo para uma entrevista para falar daquele projeto da CNH sem a necessidade das escolas, da autoescola. Isso avança dentro do Ministério dos Transportes, já foi discutido amplamente aqui na CNN Brasil, uma mudança com objetivo para tornar o processo, para conseguir a CNH mais acessível, de um jeito muito menos burocrático. Vamos entender melhor as implicações dessa possível mudança com o especialista em segurança no trânsito, é o Carlos Augusto Elias. Tudo bem, Carlos? Bem-vindo ao nosso plantão de sábado. Tudo bem, Tana. Um prazer estar aqui com vocês. Bom, muita gente comemorando, né? Principalmente, né, por dois aspectos óbvios, né? Vai ficar mais barato e menos burocrático. Você também concorda, Carlos, com esse projeto? Tem alguma crítica em relação a essa medida ou não? É mais do que necessário nesse momento uma proposta nesse sentido? Olha, Tainá, eu diria que a principal característica desse projeto, para mim, é a insegurança que isso pode vir a oferecer para a população. Nós temos, de fato, e é bom que se deixe de lado questões políticas, até porque proposta como essa já era do interesse do governo anterior, né? Mas me deixa apreensivo porque, atualmente, hoje, a autoescola é o único espaço onde se trabalha educação para o trânsito, institucionalmente. Se você perguntar, mas olha, esse trabalho ele é muito bem feito, ele é assertivo, ele consegue atender às demandas da sociedade? Acho que não. Na verdade, entendo que não. Mas é muito importante a gente entender que não é porque a forma como hoje o processo está que ele pode ser eliminado e que isso não vai gerar consequências. Se o argumento do governo ele foi no tempo todo em relação ao alto custo para se habilitar, eu acho muito importante discutir, ao mesmo tempo, todas as taxas que são vinculadas e que isso não é mexido. É bem verdade que são taxas estaduais, mas é um ponto de partida fundamental. É bom dizer também, Tainá, que atualmente o Código de Trânsito, uma mudança recente, 12 de agosto, incluiu a possibilidade de utilizar recursos das multas de trânsito para as pessoas de baixa renda que estejam cadastradas no Cade Único. Então, eu e um monte de especialistas, a gente recebeu essa notícia com uma certa surpresa, justamente no momento em que se tem formas de fomentar o processo para as pessoas que não podem pagar. Agora, é bem verdade que nós estamos falando, sim, de um processo que é muito caro para a média, a grande maioria da população, e que as autoescolas ainda precisam aprimorar bastante. Mas eu vejo com preocupação, porque, inclusive, não houve um grande debate com especialistas e as pessoas envolvidas para se chegar num denominador comum. Você acha que foi uma proposta de forma assodada, assim, faltou discussão, é isso que você está falando, né? Pegando nesse gancho, Carlos, que você falava, tem outras alternativas também, que não acabar com a autoescola para baratear os custos ao motorista, e citou, bom, tem algumas taxas que poderiam ser revistas, por exemplo. Exatamente. O governo fala que não vão acabar as autoescolas. E é evidente que a figura autoescola ela ainda vai estar presente. Mas se nós observarmos a forma como o governo está propondo, que é a eliminação da obrigatoriedade de aulas teóricas e práticas, né? Ou seja, as pessoas podem se sentir à vontade para fazer o processo isoladamente, inevitavelmente vamos ter aí uma quebra, né, desse sistema que a gente tem hoje. Então, pode ser que as autoescolas que tenham um nível de aprovação maior, que tenham uma qualificação técnica melhor, elas ainda sobrevivam. Porém, eu acredito que pelo menos aí metade desse mercado ele vai ser brutalmente comprometido. E então, voltando à questão do assodamento, para você ter uma ideia, Tainá, todas as discussões antes de virar uma resolução do CONTRAN, elas são discutidas nas câmaras temáticas.
Porque o CONTRAN são representações políticas dos ministérios. Nós não temos técnicos no CONTRAN. Então, por exemplo, quando sai uma resolução sobre ABS em veículos, a obrigatoriedade de freio ABS, ou de qualquer outro equipamento, nasce antes numa câmara temática. Essas câmaras temáticas, elas discutem temas que são importantes, então tem câmara temática de assuntos veiculares. Então, quando tem alguma coisa em relação à educação, tem a câmara temática de educação. E esse projeto, curiosamente, não passou pela câmara temática que poderia subsidiar o governo nessa questão. Então, eu acho que é legítimo o governo querer desburocratizar, eu acho que isso é inegável, é legítimo, mas eu acho que da maneira como está sendo feita, com baixa discussão, é que nós podemos ter prejuízos no futuro. Uhum. Agora, tem as preocupações em relação à segurança. A gente abriu a conversa falando sobre isso. É possível, com essa medida, acreditar que a segurança no trânsito, que o motorista terá o mesmo grau de responsabilidade, né, do que alguém que passou por um treinamento teórico e prático? Tainá, é muito importante dizer que, apesar de sempre vermos a formação do condutor de maneira muito tecnicista, ou seja, como ele vai fazer uma baliza para entrar, as regras que ele precisa saber, a formação do condutor, na minha opinião, ela precisava ser mudada para mostrar que trânsito é um espaço de convívio social, que, por exemplo, quando alguém avança um sinal vermelho, para nós é uma infração de trânsito, mas é mais que isso. Quando alguém avança o sinal vermelho, ela está sendo antiética com pessoas que estavam aguardando. Então, imagina nós perdermos o espaço onde a gente pode discutir comportamento humano, empatia, solidariedade, porque as pessoas muitas vezes agem como se o trânsito fosse um local de disputa. E ele, sim, por si só, é uma disputa, entre aspas, pelo espaço. A formação do condutor tem que passar por essa premissa de que nós precisamos agir empaticamente, pensar coletivamente. E eu reconheço, como ex-instrutor de autoescola, que nem sempre essas discussões estão inseridas dentro das autoescolas. Mas por que nós não cobrarmos do próprio CONTRAN, que a formação seja muito mais ampla e menos tecnicista do ponto de vista das relações humanas? Então, eu até acho, Tainá, que a gente pode chegar num momento em que isso que o governo propõe hoje seja possível. Mas você entende que existiam ou existem muitos passos que podem ser dados até chegarmos nessa condição mais adequada? Então, por isso é que nesse momento, e mesmo sem ter relação nenhuma, tá, com a autoescola, não sou proprietário, não tenho nenhuma relação comercial com a autoescola, eu tenho um outro tipo de trabalho relacionado ao trânsito. Então, mesmo assim, neste momento, pelo menos, eu sou totalmente contrário ao que está sendo proposto. Ótimo, a ideia aqui é essa, Carlos, discutir todas as opiniões a favor, contra, para informar melhor a nossa audiência, para que ela tenha opinião própria sobre esse assunto, que parece algo muito simples, mas não é. Você coloca para a gente vários outros caminhos para reflexão. Muito obrigada. Carlos Augusto Elias, conversando conosco agora no Agora CNN de sábado, é especialista em segurança no trânsito. Um bom descanso, até uma próxima, Carlos. Um abraço, tudo de bom.